Hora de falar do Coringão do Chico Lang, que segue se preparando para o jogo de volta contra o Luverdense amanhã às 7h30 na Arena em Itaquera. O repórter Fernando Gavini esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Confira. Pouco se esperava do Corinthians nesta temporada, mas os resultados obtidos por Fábio Carille até agora superam todas as expectativas. Em 11 partidas disputadas em 2017, foram 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Muito desse bom desempenho se deve à defesa, que levou apenas 5 gols até agora, uma média de 0,45 por partida. Isso só faz com que a gente, a parte defensiva, quando se fala da parte defensiva, são todos, atacante, volante, os laterais, porque todo mundo tem que ter essa consciência quando perde a bola e marcar. Acredito que é bom, é muito bom os números, mas serve o jogo passado, já foi. Próximo jogo a gente tem que fazer a mesma coisa, então... Mas a defesa terá um desfalque importante, pelo menos nas próximas 2 partidas. Balbuena, que saiu machucado do jogo contra a Ponte Preta, passou por exames e teve constatado um estiramento na coxa. Pela lógica, apesar do gol marcado por Léo Santos contra a Macaca, Pedro Henrique deve formar a dupla de zaga com Pablo. Mas acredito que a gente tem o mesmo pensamento, todos os zagueiros que for entrar têm a mesma filosofia de trabalho. Isso vai ajudar a gente a tentar manter essa consistência defensiva, e acredito que ele vai, com mais tempo, vai ganhar mais experiência, é um jogador de qualidade, como já falei, e acredito que não vai ter um problema nenhum. O primeiro teste da dupla Pedro Henrique e Pablo será na quinta-feira contra o Luverdense pela Copa do Brasil. No jogo de ida fora de casa, o Corinthians venceu por 2-0, mas isso não significa que o time já esteja classificado. Não tem nada encaminhado, eu penso assim, acho que a gente fez um bom resultado fora de casa, mas no futebol não tem moleza, não tem time fraco. Então vamos entrar na mesma pegada, da mesma forma que a gente entrou no jogo passado, pezinho no chão, 2-0, mas futebol. Semana passada o Barcelona meteu 6-1, um jogo que estava ganho, praticamente, o Paris Saint-Germain, mas não ganhou. Então vamos entrar no mesmo espírito, mesma concentração, para que a gente não venha ter nenhuma surpresa. Além do problema médico com Balbuena, Marquinhos Gabriel passou por uma cirurgia na noite desta segunda-feira por causa de uma hérnia inguinal. A previsão dos médicos é que ele retorne aos gramados e às atividades normais dentro de um mês. Fernando Gavini, do CT do Parque Ecológico. Estava vendo que estava rolando uma polêmica aí porque foi diagnosticada muito tarde essa hérnia inguinal. Ele estava para jogar contra a Ponte e de repente marca uma cirurgia para hoje de hérnia inguinal. Mas você se lembra o Toninho Cerezo? Também aconteceu a mesma coisa. Sim. O Toninho Cerezo também já era um jogador consagrado, tinha disputado 82, estava jogando pelo Atlético ainda e de repente teve que operar uma hérnia inguinal. Quer dizer, eu tive um dos meus filhos homens, operou uma hérnia inguinal, mas quando nasceu, Então, quer dizer, é engraçado você diagnosticar tarde uma coisa que devia ser diagnosticada bem cedo, Não necessariamente, porque ela pode romper, abrir, por esforço físico mesmo. Eu estava ouvindo o médico do Corinthians falar e eles estão chegando à conclusão que muitos casos iguais do Marquinhos eram tratados como pubalgia. Pubalgia, na verdade, era uma hérnia inguinal. E agora estão percebendo que a hérnia inguinal tem umas ramificações diferentes. Um exame, mas a medicina é assim. Claro, eu já te operei faz 2 anos. Você também eu sei, querido, mas a medicina é assim. É uma coisa empírica. E você, quanto mais pratica, mais aprende. E quanto mais se descobre, mais se evolui. E assim vai. Agora, o jogo de futebol é mais ou menos que na medicina. Você tem que botar em prática e dar certo, Não dá para você... O cara pergunta, escuta, mas o paciente... Em outras palavras, quer dizer que o Carille está indo bem. Está sendo um ótimo cirurgião. O paciente está lá. O paciente está bem. É mesmo. Entregaram um time semi-morto. Entregaram um time na UTI para ele. E ele tá... Aí ele pegou a garotada, já renovou, tirou o pulmão... do paciente, que era um pulmão meio velho, o cara fumava,
Na época do Tite, o cara fumava, arrancou o pulmão, colocou outro, deu certo o transplante. Porque agora tem moleque pra caramba jogando, o time corre uma barbaridade, marca uma barbaridade. Tá certo que faz 3 partidas boas e 2 ruins, mas não perde. Então mostra quem é competitivo. Então eu prefiro ver o Corinthians assim do que o Corinthians caindo aos pedaços. Se vai ser campeão ou não, são os 500. É um time constante. É um time regular. Isso, regular, isso. Regular. Tá mantendo um ritmo. Isso. Embora dê umas vaciladas de vez em quando.